Começando mais uma aula no canal Numberflix. Estamos aqui, pessoal, reunidos para mais uma aula de física na frente do eletromagnetismo, continuando nossa trilogia de 4 a respeito dos processos de eletrização. Estamos na parte 3. Nessa aula, o processo de eletrização por atrito e o processo de eletrização por contato. Sem mais delongas, bora para a aula. Claro, sem esquecer de deixar o seu joinha nesse vídeo, já se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, vamos começar primeiro definindo formalmente a eletrização. Então, a eletrização é um processo onde os corpos podem adquirir carga elétrica positiva ou negativa através da remoção ou inserção de elétrons nesse corpo. Então, por exemplo, se eu tiver um bastão como esse que está aqui aparecendo na tela e por algum motivo ele receber elétrons, ele passa a adquirir carga elétrica negativa, fica negativamente carregado, excesso de elétrons. Agora, se esse mesmo corpo, por algum motivo, perder elétrons, então ele passa a ter carga elétrica positiva, porque ele vai estar com falta de elétrons. Então, corpo positivamente carregado, nesse caso, e negativamente carregado quando ele recebe elétrons. O modo como os corpos podem perder ou ganhar elétrons é o que nós chamamos de processos de eletrização. É importante a gente saber que tanto condutores quanto isolantes podem sofrer eletrização. E cada um desses 3 processos, eles vão servir melhor para um ou para outro. Além disso, a forma com que esses corpos sofrem eletrização é bem diferente. Por exemplo, no caso de isolantes, como um cano de PVC, a carga elétrica vai ficar concentrada na região onde se deu o processo de eletrização. Já num condutor, como uma esfera metálica, a carga se espalhará por todo o corpo. Isso acontece porque nos isolantes, como é o caso do cano PVC, a carga tem dificuldade de se locomover, então ela fica concentrada ali onde ocorreu o processo. Já nos condutores, a carga se locomove com muita facilidade e por essa razão que ela vai se espalhar ao longo de toda a superfície desse corpo. Em particular, no caso dos condutores, a carga sempre vai tender a se concentrar nas extremidades desse corpo. Então, se por exemplo a gente tiver aqui um objeto condutor no formato de uma gota, como está aparecendo aqui na tela agora, a maior parte da carga elétrica que está nesse corpo vai estar concentrada nas pontas. Isso é o que nós chamamos de o poder das pontas. Então, num objeto condutor, a carga se acumula nas pontas, nas extremidades desse corpo. Inclusive, é por conta do poder das pontas que os para-raios, que nós temos nas casas, nos prédios mais altos, funcionam. O que ocorre é que a gente coloca esses objetos pontiagudos lá em cima dos prédios justamente para que a concentração de carga ocorra nesse material, nessa haste metálica que constitui o para-raio. O que acontece é que num dia de tempestade, a carga elétrica nas nuvens começa a se acumular na parte de baixo. Normalmente, a carga elétrica que é acumulada nas nuvens é negativa. Isso vai promover a atração de carga elétrica na Terra, de forma com que ela fique acumulada na ponta do para-raio, justamente pelo poder das pontas. À medida que esse acúmulo de carga fica muito intenso, quando tiver muita carga na nuvem e muita carga acumulada na ponta do para-raio, ocorre então a descarga elétrica e, pelo fato da carga estar na ponta do para-raio, em vez do raio atingir qualquer outro ponto da superfície da Terra, ele vai ter a preferência de atingir o para-raio, protegendo assim as residências e as pessoas que estão ali nas proximidades. Mas entender o poder das pontas é interessante por conta desse exemplo prático que eu dei dos para-raios. De maneira geral, no vestibular, quando a gente for fazer exercícios que estão ligados à eletrização de condutores, nós vamos estar tratando de esferas. E no caso de objetos esféricos, a carga se espalhará uniformemente em toda a sua superfície. Porque como não tem ponta, então não tem preferência de lugar nenhum. Então a tendência é que a carga se espalhe uniformemente ao redor de toda a superfície da esfera metálica. Então agora que a gente já entendeu um pouco melhor, de maneira mais formal, o que é eletrização e como os corpos isolantes e condutores se comportam na presença de carga elétrica, a gente vai de fato agora estudar os 3 processos de eletrização que existem. São eles: atrito, contato e indução. Vamos começar pelo processo de eletrização por atrito, que é o mais simples dele. O que a gente tem que saber de início? Eletrização por atrito serve para eletrizar isolantes.
materiais que não conduzem meio eletricidade. E, como o próprio nome sugere, para eu eletrizar um corpo por atrito, basta que eu esfregue um corpo no outro. Aqui na imagem temos o exemplo da eletrização do vidro e da lã. Inicialmente, ambos estão neutros. Depois do atrito entre esses dois objetos, um vai adquirir carga elétrica positiva e o outro vai adquirir carga elétrica negativa. Simples assim. O que nós temos que saber sobre a eletrização por atrito, além de que ela serve apenas para isolantes? Como é que eu posso determinar quem é que vai ficar com carga elétrica positiva, quem vai ficar com carga elétrica negativa? Como é que eu sei que a lã fica negativa nesse caso e o vidro fica positivo? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Isso a gente consegue saber utilizando o que nós chamamos de série triboelétrica, que é nada mais do que uma lista, uma tabela ordenada com base na propensão que cada material tenha a ficar com carga elétrica positiva ou negativa. Na série triboelétrica, os materiais que estão acima tendem a ficar com carga positiva quando atritados. E, de forma análoga, os materiais que estão mais embaixo tendem a ficar com carga negativa quando atritado. Vamos fazer um exemplo bem simples agora para poder entender melhor como funciona a série triboelétrica. Suponha que a gente esteja atritando dois materiais, um bastão de âmbar e lã. Então, o que a gente vai fazer? Vou na série triboelétrica e localizo esses dois materiais. Note que a lã está acima do âmbar na série triboelétrica. Quem está mais para cima tende a ficar positivo. Então, ao atritar lã e âmbar, a lã fica com carga positiva e o âmbar adquire carga negativa. Simples, né? É, tá bom. Agora, um segundo exemplo. Suponha que eu ainda tenho um bastão de âmbar, mas agora eu vou atritar com uma placa de isopor, com outro material. De novo, vou lá na série triboelétrica e observo que o âmbar está em cima do isopor. Nesse caso, como o âmbar está em cima, ele vai ficar positivo e o isopor fica negativo. Então note que o mesmo objeto pode adquirir carga diferente dependendo de qual é o outro objeto com o qual ele está sendo atritado. Nesse caso, o isopor ficou negativo e o âmbar ficou com carga positiva. Quanto à eletrização por atrito, é basicamente saber que é para isolantes e entender como que usa a série triboelétrica. Vamos para o próximo agora, que é a eletrização por contato. De inicial, a gente tem que saber que eletrização por contato serve para eletrizar condutores, diferentemente da eletrização por atrito. Para exemplificar, eu vou supor aqui que eu tenho uma esfera metálica carregada inicialmente com carga negativa e eu quero eletrizar um outro corpo, que no caso é uma esfera metálica também, só que nesse caso ela está neutra. Para eu promover a eletrização por atrito, basta eu colocar essas duas esferas em efetivo contato físico, encostar uma na outra. No momento em que eu encosto essas duas esferas, momentaneamente esses dois materiais tornam um único condutor. E aí o que vai acontecer é que, como é um condutor metálico, a carga se espalha ao redor de toda a superfície desse material, tendendo a se concentrar nas pontas. Ao ocorrer esse espalhamento, o que eu faço? Afasto esses dois corpos e de forma com que, ao final do processo, um corpo que já estava carregado permanece com carga elétrica, no caso negativa, e o outro corpo que estava neutro passa a também ter carga elétrica negativa. O importante a gente saber, como ilustra aqui no desenho, é que a distribuição de carga vai se dar proporcionalmente ao tamanho das esferas. Isso quer dizer que quanto maior for a esfera, mais carga ela vai reter em comparação com a outra. Note aqui no exemplo que eu tenho simbolicamente 5 elétrons na esfera maior e só 3 na esfera menor. Isso porque a distribuição é proporcional ao tamanho das esferas. Uma outra observação importante é que, lembra que lá no atrito, um fica positivo e o outro negativo, sempre. Agora, no contato, sempre os dois ou vão ficar positivos ou vão ficar negativos. Sempre vai ser o mesmo sinal de carga elétrica. Como eu falei então, o tamanho da esfera vai determinar a quantidade de carga elétrica com que ela vai ficar no final do processo de eletrização por contato. Agora, como que a gente quantifica essa influência do tamanho da esfera na carga final? Vamos pegar, por exemplo, aqui a esfera A e a esfera B. Note que a esfera A tem o dobro do tamanho da esfera B, o dobro do raio. O que vai acontecer é que, ao final do processo de eletrização, a carga elétrica na esfera A, que eu estou chamando de QA, vai ser 2 vezes maior do que a carga elétrica que tiver na esfera B. Então, a carga é proporcional ao tamanho da esfera, ao tamanho do raio da esfera que está em contato.
Isso quer dizer que quando nós tivermos o caso particular em que as duas esferas são iguais, quando eu colocar elas em contato e separar elas, elas vão estar com a mesma quantidade de carga elétrica, porque elas são iguais, então não tem preferência. A divisão é igual. Esfera A com carga QA, esfera B com carga QB de mesmo valor. Um último detalhe técnico sobre a eletrização por contato é que todo esse procedimento de encosta e afasta tem que ser feito de forma com que eu não faça que as esferas percam carga elétrica para o meio. Então eu não posso pegar uma esfera de metal com as mãos e querer eletrizar, porque a minha mão é condutora. Ao encostar na primeira esfera que está carregada com a mão, a carga que estava naquela esfera vai ser descarregada no meu corpo através da terra. Então, para que a gente consiga eletrizar um corpo por contato, eu tenho que fazer todo esse procedimento encostando nas esferas com objetos isolantes. Então, nos exercícios vai ser muito comum a gente ver as esferas sendo seguradas por bastões isolantes, de forma com que não haja perca de carga elétrica das esferas para o meio externo. Isso é muito importante, viu? Não esqueça disso. Para finalizar nossa aula, vamos fazer um exemplo. A gente vai considerar 3 esferas condutoras, então, que estão sendo chamadas de M1, M2 e M3, e todas têm o mesmo diâmetro. Mesmo diâmetro, o que ele está falando? Elas são do mesmo tamanho. Então a gente já tem que saber que quando eu encostar uma na outra, a divisão vai ser repartida igualmente entre as esferas. Primeiro ele fala que a M1 e M3 têm cargas iguais a Q, um valor qualquer que não importa, enquanto a M2 está neutra. Ele está perguntando qual é a carga final em cada uma das 3 esferas após encostar M1 na M2, afastar elas e, em seguida, encostar M2 na M3. Esse é um tipo de exercício muito simples, que basta a gente ter em mente o seguinte: cargas elétricas vão se repartir igualmente entre as esferas a cada contato, porque elas são de mesmo tamanho. Então vamos para o papel e para a caneta. Então, resolvendo esse exemplo, exercício. Vamos recapitular os dados. M1, M2 e M3 são esferas idênticas, mesmo diâmetro. Porém, M1 está carregada com uma carga Q. Então, estou chamando de Q1 a carga da esfera M1, que é um certo valor Q. E M3 também está carregada com o mesmo valor, igual a Q. M3, que é a segunda esfera, está neutra, portanto a carga dela é 0. O que ele quer saber é qual vai ser a carga final em cada esfera após eu encostar M1 em M2 e depois M2 em M3. Então, vamos começar pela primeira sequência de contato. Então aqui eu vou estar lidando com o fato de M1 encostada em M2. Como M1 e M2 são esferas de mesmo tamanho, após o primeiro contato, tanto M1 quanto M2 vão possuir a mesma quantidade de carga. E qual vai ser a quantidade de carga? Vai ser a soma total de carga nas duas esferas repartida em duas. No caso, M1 tinha Q e M2 não tinha nada. Tudo isso dividido por 2. Duas esferas em contato. Portanto, Q1 vai ser igual a Q2, que é igual a Q sobre 2. Então, concluindo, Q1 igual a Q sobre 2, Q2 igual a Q sobre 2, e como eu não mexi com a terceira esfera, Q3 continua tendo Q. Beleza? Agora, vamos lidar com o segundo contato. Temos que lembrar que essa situação inicial aqui não vale mais. O que está contando para a gente agora é esse estado. Esse é o estado atual das esferas. Então, de novo, quando eu coloco M2 em M3, como elas têm o mesmo diâmetro, a carga vai ser repartida igualmente entre essas duas esferas. Ou seja, após o segundo contato, tanto a carga da segunda esfera quanto a da terceira esfera vão ser iguais. E qual vai ser o valor? A carga vai ser a soma das cargas de cada uma delas individualmente, repartidas em duas. M2, antes disso, tinha um total de Q sobre 2. Então, Q sobre 2 mais a carga que a esfera 3 tinha, que no caso era Q. Então, essa é a soma de cargas dividida por 2. Beleza, então aqui a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente trabalhar com essa soma, caso você não seja familiarizado. Então, bom, a ideia é que a gente só pode somar frações
quando essas possuem o mesmo denominador, que é o número que vem embaixo. A ideia é que a gente aplique o MMC para poder colocar todo mundo no mesmo denominador. No caso, o denominador aqui é 1, porque Q dividido por 1 é simplesmente Q. Se você tem dúvidas sobre qual é o mínimo múltiplo comum ou como tirar o mínimo múltiplo comum, uma estratégia simples é pegar e multiplicar os denominadores. Então a gente pode reescrever essa soma da seguinte forma: 2 para todo mundo, né? Porque é o mínimo múltiplo comum nesse caso, e aí é aquela história: divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1, multiplicado por Q dá Q. Então é o que nós já tínhamos aqui. Agora aqui, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2, vezes Q, 2Q. Como as frações têm o mesmo denominador, conservo o denominador, que é 2, e somo o numerador. 2Q mais Q, 3Q. Então, Q sobre 2 mais Q é igual a 3Q sobre 2. Então, pode voltar aqui da nossa pausa e trocar essa parte aqui por 3Q sobre 2 dividido por 2. E de novo, agora a gente tem uma fração, né, dividido por outra. Vamos fazer uma segunda pausa para tratar essa última parte matemática do exercício. 3Q sobre 2 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Bom, aqui a ideia é que eu quero dividir uma fração por outra. Lembre que o 2 pode ser reescrito como uma fração de 2 sobre 1, assim como a gente fez com o Q na primeira pausa. Então, uma forma simples da gente fazer essa multiplicação é: conservo a primeira fração, que é essa aqui, conservo ela, então eu escrevo da seguinte forma: 3Q dividido por 2, e aí eu vou fazer a multiplicação pela fração 2, mas eu vou inverter ela. Se ela aqui é 2 sobre 1, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 1 sobre 2. Para multiplicar as frações, basta simplesmente multiplicar o numerador por denominador por denominador e numerador por numerador. Isso aqui vai dar 3Q, 2 vezes 2, 4. Então, voltando aqui, 3Q sobre 2, como nós vimos na pausa, 3Q sobre 4. Portanto, a carga na esfera 2 e na esfera 3 vai ser a mesma, porque elas são iguais, dada pela soma das cargas anteriores, que é Q sobre 2 mais Q, dividido por 2, porque eu estou repartindo a carga entre elas igualmente. Isso aqui vai ser 3Q sobre 4. Então, concluindo o exercício, como que a gente ficou? Q1 eu não tinha mexido, continua como era antes, Q sobre 2. Q2 e Q3 mudaram de acordo com o contato delas na segunda etapa. Então, Q2 é igual a 3Q sobre 4, como a gente calculou aqui em cima, e como as esferas são iguais, elas ficam com a mesma quantidade de carga elétrica. Então, após eu colocar a esfera 1 em contato com a esfera 2, e em seguida pegar 2 e colocar com 3, cada uma das esferas vai ter Q sobre 2, 3Q sobre 4 e 3Q sobre 4. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa terceira aula de processo de eletrização, quase terminando, porque na próxima, quarta e última aula dessa série, nós vamos ver o terceiro e último método de eletrização, que é a eletrização por indução. Então, obrigado a você que acompanhou a aula até o final. Espero que você tenha aproveitado, tenha entendido melhor sobre essa parte da física. E nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, um abraço e falou!